conferencia de clausura intitulada La invención del marco temporal contra el pasado y el futuro de los pueblos indígenas en Brasil, que será disertada por la doctora Juliana Neuenschivanders Magalhães. Presenta esta actividad doctor Jorge Douglas Price, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Cedemos el uso de la palabra al doctor Jorge Douglas Price. Hola. Bien, es un placer presentarles a ustedes a mi queridísima amiga y colega, la doctora Juliana Neuschwander Magalhães, que es profesora de Sociología del Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y como muchos de los aquí presentes, y me incluyo, discípulos de nuestro querido amigo y maestro Raffaele De Giorgi. La profesora Neuschwander Magalhães es doctora en Derecho por la Universidad del Salento, en Italia, y la Universidad Federal de Minas Gerais, con postdoctorado en el Instituto Max Planck de Teoría e Historia del Derecho en Alemania y el Birkbeck College de la Universidad de Londres, Inglaterra. Es profesora titular, ya lo dije, de Sociología del Derecho de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas del Brasil, nivel 1A, es decir, su máximo nivel. La doctora Magalhães es una de las más brillantes filósofas del derecho de la actual generación. Es un placer y con ella dejo a todas y todos ustedes. Muchas gracias a todos por la paciencia, por la presencia. Peço desculpas porque vou falar em espanhol, mas um espanhol muito particular, uma língua inexistente, como falou meu queridíssimo Celso Campilongo. Agradeço primeiramente aos diretores, ao diretor da escola, o doutor Abreu. Agradeço a meu querido amigo e colega Javier Espinosa de los Monteros, e agradeço também ao senhor Aragão, que também, tão bem nos acolheu e recebeu nesta escola. Muitas graças. O tema, onde estás? O PowerPoint? Ok. O tema del qual vou tratar é a invenção do marco temporal frente ao passado e ao futuro de los pueblos indígenas em Brasil. Um caso de jurisdição sem constituição. Essa é uma figura que me gusta muito, de uma fotógrafa suíça radicada em Brasil. Jurisdição sem constituição é uma provocação, pero também descreve uma realidade. Mientras los siglos XIX e XX fueron el período frutífero de la invención de la jurisdicción constitucional, que cumplió en muchos lugares del mundo una relevante función político-jurídica, el siglo XXI parece merecer el título del siglo de la jurisdicción sin constitución, o incluso de la jurisdicción contra la Constitución, o según el curso de los acontecimientos del siglo que destruyó la idea de Constitución. ¿Qué entendemos por jurisdicción sin Constitución? El término me sugiere un proceso de progresiva marginación, suspensión o incluso abandono de la Constitución, que en este caso ocurre no por parte del Poder Ejecutivo, lo que daría motivos para un juicio político, ni por parte del Legislativo, lo que levaría a una declaración de inconstitucionalidad de una ley, sino por parte del propio Poder Judicial, que, em lugar de atuar como guardião de la Constitución, termina desviando-se de la Constitución que disse proteger.
Lo que se observa, e me parece que não só em Brasil, é uma tendência de los próprios tribunales a mitigar e relativizar a Constituição em sua prática de aplicação do direito, deixando-se doblegar a los vaivenes de la política ou a las lunas de la política. A doutrina, muitas vezes elaborada por los próprios jueces que la utilizam, se encarga de construir argumentos legitimadores de tal prática, elaborando novos conceitos e novas tecnologias de la decisão judicial. Pero também é necessário señalar preliminarmente que a jurisdição nunca é sem Constituição. Incluso quando os tribunales ignoram ou superam a Constituição em nome de argumentos de necessidade, emergência, excepção, enfim, em nome da política, essa decisão não é indiferente à questão constitucional, pois pode produzir um efeito desconstitucionalizador da própria Constituição. Desde a perspectiva de uma análise sociológica do direito, corresponde observar, descrever e, sobretudo, tentar compreender estas tendências que afetam não só a estrutura, sino quizás incluso a função do direito em la sociedade atual. E se estamos falando da decisão judicial como uma prática social, a prática de los tribunales, é necessário observar, então, os casos judiciais. Observar o caso não nos permite, obviamente, generalizar uma prática como válida para todos os demais casos, pero certamente nos permite observar como se construye um caso e, neste, como se perfilam direções para casos futuros. É dizer, observando o caso, podemos identificar tendências evolutivas do direito que se escondem por detrás dos casos. E essa é minha pergunta guia, que aprendi a perseguir com meus maestros Niklas Luhmann e Rafael de Giorgi. Que é que se encontre por detrás de isto? Faz verstecket dahinter? O caso que observaremos é o caso do marco temporal, que, de uma invenção do Supremo Tribunal Federal brasileiro em los anos 90, foi declarado inconstitucional pelo próprio tribunal em setembro de 2023 e se converteu em lei no mês seguinte com a chamada Lei do Marco Temporal. Esta lei foi vetada quase em sua totalidade por el presidente Lula, ao entender que, además de inconstitucional, contraria o interesse público, vetos estes que foram praticamente anulados em sua totalidade por el Congresso Nacional. A lei del marco temporal, com o fim de regular o artículo 231 da Constituição Federal, determinou que a ausência da comunidade indígena em 5 de outubro de 1988, fecha da promulgação da Constituição Federal, descaracteriza as terras habitadas permanentemente por los indígenas como terras indígenas, salvo no caso de despojo persistente devidamente comprovado. O parágrafo 3º define o que seria despojo persistente como o conflito efetivo de possessão. É decir, os pueblos indígenas em Brasil, segundo a lei do marco temporal, só têm direito a las terras que tradicionalmente habitam se se encontravam em ellas e já litigavam por ellas em la fecha mágica del 5 de outubro de 1988. A promulgação desta lei
mês depois que o Supremo Tribunal declarara inconstitucional a tese do marco temporal e em contra dos vetos do presidente da República, constituiu um conflito aberto entre, por um lado, os poderes judicial e executivo e, por outro, o poder legislativo. O resultado é que, hasta el momento, se han presentado 5 ações judiciais perante o Supremo Tribunal Federal, sendo uma declaratória de la constitucionalidade da lei proposta por el Partido Progressista, e outras 4 declaratórias de sua inconstitucionalidade, propuestas por el Partido de los Trabajadores, la Articulación de los Pueblos Indígenas do Brasil e el Partido Democrático Laborista. Pero antes de abordar essas ações e a forma como estão sendo processadas no Supremo Tribunal, se hace necessário aproximarmos-nos minimamente à história do direito de los pueblos indígenas em Brasil, lo que inclui a invenção por el próprio STF del marco temporal. El derecho de los pueblos indígenas en Brasil y el paradigma de la inclusión de la exclusión. La historia de los derechos de los pueblos indígenas en Brasil, como já he indicado em estudos anteriores, es una historia de la inclusión de la exclusión. Quando os portugueses invadiram o Brasil em 1500, se encontraram com cerca de 5 a 10 milhões de indígenas que já habitavam essas terras, aquelas terras, cuja conquista exigia sua disposição. Para hacerlo, primeiro tiveram que convencer a si mesmos que os indígenas tinham alma e que, por lo tanto, podiam ser tanto proprietários quanto despossuídos. O assunto se resolveu, como lo sabemos, com a bula del Papa Paulo III, que afirmou que os indígenas têm alma. Assim, os indígenas puderam ser incluídos em la economia divina, em la qual esse novo grupo humano deveria encontrar seu lugar em la escala de uma sociedade estratificada e jerarquizada. De esta maneira, os indígenas foram descritos em la escala de los seres como simultaneamente semelhantes e distintos de los europeus, iguales e não iguales. Desde o século XVII, os direitos de los pueblos indígenas a las terras em que viviam foram reconhecidos, com o alvará régio del 1 de abril de 1680, que reconheceu o direito de los indígenas a permanecer em suas terras sem ser molestados e nem cambiados de lugar contra sua vontade. E luego, em sucessivas legislações coloniais. A história de los direitos de los indígenas em Brasil também passou por el Diretório de los Índios, passou por la omissão de la Constituição de 1824, por el Reglamento de las Missões de 1845 e por la Lei de Tierras de 1850. Que reafirmou, mais uma vez, o indigenato, é decir, o direito territorial de los indígenas. Essa também foi uma história de violação de los direitos indígenas. Al margem de las normas que reafirmavam os direitos de los indígenas a suas terras, persistiu sempre a política de aldeamento, invasões e despojos de terras habitadas por indígenas, com apoio explícito da corona, estabelecendo uma política de segregação de los indígenas em pequenos espaços, aldeamentos, junto com a tendência a transformar suas terras em devolutas, já seja aquelas conquistadas em las chamadas guerras justas ou aquelas consideradas abandonadas por los próprios indígenas. Essa estratégia praticada por todo o império
se intensificou quando a Constituição de 1891, em seu artículo 64, transferiu a los estados las tierras devolutivas hasta entonces en manos de la administración central. Cabe señalar que aunque la Constitución del 91, la primera Constitución de la República, trata de los derechos individuales de los ciudadanos brasileños, es totalmente omisa en cuanto a los derechos de los indígenas. A lo largo da história do reconhecimento de direitos e legalização de despojos, os indígenas resistiram de diversas maneiras, como, por exemplo, durante o período de autogoverno de los indígenas, ou incluso buscando judicialmente hacer valer seus direitos, como no interessantíssimo caso entre 1821 e 1822, en el que el jefe de los indígenas, Gamela de Viana, de la província de Maranhão, obtuvo en la justicia de esa província la demarcación de las terras de su aldeia. Los derechos de los pueblos indígenas a sus terras começaram a ser reconhecidos en las constituciones brasileiras solo en el 34. E em las sucessivas constituições de 34, 37, 46, assim como em las cartas autoritárias del 67 e 69. Um capítulo particularmente trágico da história do direito de los pueblos indígenas em Brasil ocorre em la ditadura militar. Durante o período mais largo da ditadura de Brasil, 1964 hasta 1985, se praticou uma política de extermínio de los pueblos indígenas que foram tratados como um obstáculo ao desenvolvimento. Os dados da Comissão Nacional de Verdade indicam a morte de mais de 8.000 indígenas durante o período. Estas são imagens de violação de direitos de los pueblos indígenas. Estou em uma aldeia ao norte de Manaus, a aldeia Waimiri, Atroari, onde o exército brasileiro jogou polvo de napalm, não? Napalm sobre esta aldeia. O relatório Figueiredo, que denuncia muitas violações del 67, 68. Imagens del relatório Figueiredo que foi hecho por um comissário, um oficial da FUNAI, o Serviço de Proteção, SPI, à época, Serviço de Proteção Indígena. Isto, uma ficha, uma esqueda, uma ficha, do reformatório Krenak, que era uma espécie de campo de trabalhos forçados indígenas da época. Mas, ao mesmo tempo, no plano legal, possivelmente pressionada por tratados internacionais que reconheciam vários direitos de los pueblos indígenas durante o período, a ditadura tratou da questão indígena como uma espécie de jardineria antropológica. Os indígenas foram colocados em reservas que tendiam a reduzir progressivamente suas terras, haciendo que o indígena reservado terminara como um indígena semi-assimilado, incapaz de manter sua cultura em terras mínimas. O Estatuto del Índio del 73, aún vigente hoje em dia, constituiu um avanço inegável no reconhecimento dos direitos indígenas. É importante observar neste período que incluso a justiça autoritária da ditadura, em especial o Supremo Tribunal Federal, aplicou as normas que garantizavam os direitos de los indígenas a las terras que ocupavam desde tempos imemoriais. Sin embargo, a atuação do Supremo Tribunal estava lejos de tentar conter os excessos do regime em relação a los indígenas. Questões como muertes, torturas, desalojos forçados, desterritorialização e incluso encarceramentos
não foram tratados por el Poder Judicial como violação de direitos indígenas. Esto é muito interessante, me gostaria de chamar a atenção, que são selos de correio hechos no ano de 73, que é o ano do Estatuto de los Índios. Tudo está dicho en estos selos, ¿no? La apología del desarrollo, la agricultura, la fronteira agrícola que avança hasta a Amazônia, el índio retratado como se fosse árbol, pronto a ser abatido, não? Destruído, calido, enquanto a fronteira agrícola se expande. As coisas começam a cambiar com a redemocratização e a nova Constituição de 88. A redemocratização abriu espaço para a intensificação dos movimentos indígenas em Brasil, o que todavia também foi favorecido por a tensão mundial centrada na Amazônia neste mesmo período. Assim, quando se convocou a Assembleia Nacional Constituinte, mediante uma emenda constitucional à Constituição da ditadura, pela primeira vez os pueblos indígenas puderam participar de los debates sobre seus direitos e seus futuros. Muito célebre, está disponível em YouTube, vos podeis procurar, é o discurso de Ayrton Krenak ante os constituyentes. Na Constituinte, indígenas, antropólogos e indigenistas foram escutados em la subcomissão de los negros, tudo junto, não? Subcomissão de los negros, populações indígenas, pessoas com discapacidade e minorias. Em uma dessas audiências, assistiu a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, colega do professor Celso Campilonga, na USP, quem denunciou a tradicional política de não demarcação que deixava desprotegidas as terras para as quais os indígenas já tinham direitos constitucionais resguardados, manifestando sua expectativa de Manuela Carneiro da Cunha que a nova Constituição mantuviesse tais direitos. Disse Manuela, seria uma ruptura de toda a tradição jurídica se esta Constituição democrática não diera as mesmas garantias que asseguraram as constituições autoritárias. Em los debates de la Constituyente, isto é muito importante para a questão do marco temporal, se ventilou a ideia que os direitos indígenas às terras só deveriam ser válidos depois da promulgação da Constituição. E foi então quando esta infame tese, que desconhece a larga história de lutas e reconhecimento dos direitos dos pueblos indígenas em Brasil, foi rechaçada por la primeira vez com a mobilização de los indígenas e a formação de uma frente parlamentar pró-indígena, havendo sido derrotada então a posição del centrão e da bancada anti-indígena, que tentaram eliminar do texto da Constituição a expressão tierras originárias. A Constituição de 88 configurou desta forma um marco normativo bastante favorável a uma refundação da relação do Estado com os pueblos indígenas. Cabe sempre sublinhar que a Constituição não criou o direito dos pueblos indígenas a suas terras, sino que reafirmou este direito que havia sido já acorrido por el direito brasileiro desde tempos coloniais. Não, é cá que devo. O que sucede? Ok. La inclusión de la exclusión de los pueblos indígenas después de la Constitución de 88, el papel del STF.
A questão indígena, como é amplamente conhecido, não se resolveu com a promulgação da Constituição de 88, apesar do prazo de 5 anos para a conclusão das demarcações de terras indígenas. Em los anos posteriores a sua promulgação, o texto constitucional se convirtió em objeto de disputa, muitas vezes com a participação de los mesmos atores políticos já derrotados no processo constituinte. Estas tensões marcaram a trajetória constitucional desde 88, com sucessivos intentos, alguns desafortunadamente exitosos, de desconstitucionalização. A tradição autoritária brasileira deu origem a um constitucionalismo autoritário brasileiro posterior a 88, caracterizado, ante todo, por um sesgo elitista e contrário a los excessos da Constituição. De outra parte, seguramente, sobretudo em las universidades, se desenvolveu um constitucionalismo democrático, participativo, inclusivo, emancipatório. Mas os garantes da fé da Constituição e da capacidade transformadora da Constituição e do direito foram indicados ou elevados neste período como sendo os jueces investidos não só de jurisdição, sino também de buenas teorias hermenêuticas e, claro, de muita fé em los princípios do direito. O Poder Judicial em seu conjunto, em especial o Supremo Tribunal Federal, assumiu um protagonismo crescente neste processo, conhecido como a judicialização da política, que se dava ora em direção da implementação dos direitos constitucionalmente garantizados, ora cedendo os vaivenes da política com a desconstitucionalização de estes direitos. Assim, poucos anos depois da promulgação da Constituição de 88, o assunto das terras indígenas vuelve a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Em um primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal julgou exatamente o caso de los Krenak, no ano de 1993. O pueblo Krenak foi trasladado à força da cidade Resplendor, onde vivia a região de Águas Formosas, em las décadas de 50 e de 70. Depois de serem praticamente dizimados, em 1993, finalmente o Supremo Tribunal Federal declarou radicalmente nulos os títulos de propriedade otorgados aos invasores por el Estado de Minas Gerais, reconhecendo o direito de los Krenak com base na Constituição de 88, e isto é muito importante, também com base no direito precedente à Constituição de 88. 4 anos apenas depois da decisão de los Krenak, o STF decidiu uma questão similar de forma completamente diversa. Se tratava de uma questão que envolvia as terras onde hoje está construído o aeroporto grandíssimo de São Paulo, o aeroporto de Guarulhos. Neste caso, se estabeleceu de maneira inédita o marco temporal da Constituição de 88 para o reconhecimento do direito de los indígenas às terras que habitam. Mas, pero el relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, que é o inventor do marco temporal, disse neste momento que o marco temporal valia solamente para as terras urbanas, não para as terras rurais. Pero a ideia ganhou força e, aún com esta advertência, pronto se estendeu também a los imóveis, a las terras rurais. Em 2010, temos o famoso caso Raposa Serra do Sol, que reconheceu o direito de los indígenas da Sierra Raposa Serra do Sol, mas
aplicou o marco temporal, reconheceu, porque estavam já em 5 de outubro de 88, mas, ao mesmo tempo, estabeleceu 19 condicionantes para os indígenas exercerem seus direitos. No mesmo ano, temos uma súmula do STF que repete o marco temporal. Em 2014, o caso Limão Verde. Assim proclama o STF, o conceito de terras tradicionalmente ocupadas por los indígenas não abarca aquelas que foram possuídas por los nativos em um passado remoto, mas apenas se estavam nestas terras na data mágica de outubro de 88. Ao estabelecer o marco temporal da Constituição de 88 para ubicar o direito dos indígenas às terras que vivem, o STF, portanto, rompeu tanto com sua própria tradição como a tradição do constitucionalismo brasileiro, respeitada a série de constituições brasileiras de 34 hasta hoje. Hasta 98, incluso no caso das aldeias extintas, estes direitos originários eram reconhecidos. Em 2012, uma portaria da Advocacia Geral da União tornou obrigatório, vejam lá absurdo, que toda a administração pública observasse o marco temporal. Pero esta portaria teve sua vigência terminada quando o STF decidiu que o marco temporal não era vinculante. Em julho de 2017, Michel Temer, que foi o presidente golpista que assumiu depois do golpe de Dilma Rousseff, ressuscitou a portaria da AGU na forma do parecer 001 da Advocacia Geral da União, obligando novamente a todos os órgãos do Poder Executivo de aplicar o marco temporal. Depois de haver decidido o caráter não vinculante da decisão do caso Raposa Serra do Sol, finalmente, em 2023, o STF julgou o assunto do marco temporal, depois de muitos vai e vienes, postergações, etc. No caso Chocleng, definido como de repercussão general, nessa decisão, o STF afirmou que a Constituição de 88, em seu artigo 231, reconhece a los indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos originários sobre as terras que ocupam tradicionalmente. E disse também que estes direitos originários de los indígenas, como o próprio nome disse, preexistem à própria Constituição, de modo que o procedimento administrativo de demarcação não constitui a terra indígena, sino que só declara que a área é de ocupação segundo o modo de vida da comunidade. Desta maneira, rechaçou de maneira definitiva, em caráter general, a tese do marco temporal. Isto é, setembro de 2023, ano passado. A proteção disse que não depende nem mesmo de esposo persistente, niente. Esta importante decisão do Supremo Tribunal Federal parecia haver finalmente sido a palavra final sobre os direitos indígenas. Aunque se sabia que a larga história de conflitos no campo, disputas jurídicas e violência política certamente não teria seu fim por uma decisão judicial, não quedavam dúvidas de que a controvérsia jurídica finalmente estava decidida. Foi então quando, isto é uma arte de uma artista prima minha, contra o marco temporal, é inconstitucional, ilegal e imoral, mas quando pensávamos que tudo estava resolvido por el Supremo Tribunal Federal, foi que o Congresso Nacional, no mês seguinte, dias depois, aprovou rapidamente um projeto de lei que transformou o marco temporal em norma.
el presidente Lula vetou esta lei quase em sua totalidade e o Congresso Nacional, uma vez mais, sem ter em conta a decisão do Supremo Tribunal, anulou a maioria dos vetos do presidente Lula. A tese do marco temporal é uma estratégia de exclusão contra o passado e o futuro dos pueblos indígenas e se tornou agora também um caso de jurisdição sem constituição. Vou explicar. Se a invenção do marco temporal deu lugar a um exercício antes de jurisdição contra a Constituição, como reconheceu o próprio STF em setembro de 23, com a sanção da lei do marco temporal, se abriu um novo capítulo. Uma vez mais, foi o STF que apelaram, foi ao STF que apelaram os partidos políticos e associações indígenas. De hecho, depois da promulgação da lei, 5 ações foram interpostas, tendo sido designado para todas elas o mesmo relator, o ministro Gilmar Mendes. Uma vez mais, o STF teve diante de si a tarefa de expressar sua opinião sobre o marco temporal. Isto não deveria causar grandes dificuldades, já que bastava reiterar a decisão do mês anterior, que teve repercussões generais. O relator, sin embargo, adotou desde o princípio o argumento de los proponentes de la ação de declaração de constitucionalidade, para quem o marco temporal era uma lei de caráter excepcional, porque nasceu em meio de uma grande disputa política. Então, o Supremo deveria reafirmá-la. O que chama a atenção neste argumento é que as disputas políticas são parte do processo legislativo e essa disputa política é externa ao sistema jurídico e não deveria, em princípio, afetar as decisões do Supremo Tribunal Federal. O relator das 5 ações de controle de constitucionalidade, Gilmar Mendes, preferiu arbitrar este diferendo político e não exercer a jurisdição constitucional. Por isso, decidiu não decidir. Gilmar Mendes sostuvo que, neste momento, palavras dele, neste momento crucial da jurisdição constitucional, caracterizado por constantes fricções entre os poderes e por las críticas de ativismo judicial que estão sofrendo eles, ou as consequências do efeito backlash, emerge uma nova forma de prestar este serviço público. A governança judicial colaborativa, em la que existe a modalidade de cogestão do conflito, utilizando meios de autocomposição no exercício das atividades da Corte Constitucional. O ministro também afirmou que é pertinente reafirmar a necessidade de que um processo como estes que agora se discutem, as tales ações estruturais que falou Annelise Ager, que involucram intensos debates políticos jurídicos, sejam tratados de maneira diferente a los meios heterocomposicionais, especialmente quando os debates jurídicos se veem empanhados por questões políticas e ruído no canal habitual de diálogo institucional entre os poderes, à altura de uma governança, repete, colaborativa do conflito, mediada por el Supremo Tribunal Federal. O ministro dio acrescentado que qualquer solução que surja de los métodos tradicionais não poderá poner fim a los conflitos político-jurídicos subjacentes, especialmente em processos que implicam intensos debates político-jurídicos. Conclui, neste sentido,
que os métodos de autocomposição já não podem considerar-se como métodos alternativos, exigindo a los adores de la jurisdicción constitucional cambiar a cultura del litigio constitucional para que seja uma das portas de entrada à la solução de la jurisdicción constitucional quando há uma necessidade de ampliar as possibilidades de soluções mais allá de las respostas tradicionais de declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, incluso através de técnicas de interpretação, conforme a Constituição, apelando ao legislador ou sentenças acumulativas. A proposta era, então, utilizar um modelo judicial aberto e dialógico para superar o conflito através de uma governança judicial. Sembra muito bonito, não? Lendo estas palavras, mas é preciso dizer com muita clareza que aquilo que está propondo o ministro Gilmar Mendes é que se negocie os direitos constitucionais, é que o tribunal não diga mais se uma lei é constitucional ou não constitucional, mas que os envolvidos em uma peleia acerca da constitucionalidade sentem-se em uma mesa e negociem os direitos constitucionais. Não, o direito de igualdade, o direito de liberdade e, claro, os direitos indígenas. Depois de 500, a proposta era, depois de 500 anos de inclusão e exclusão de los pueblos indígenas em Brasil, tal ingenuidade, estou sendo irônica, tal ingenuidade por parte de um ministro do máximo tribunal do país seria impensável. O conflito que não se ha resuelto em 500 anos se resolverá com o novo rol de moderador do Supremo Tribunal Federal? De onde deriva esta competência do Supremo Tribunal Federal? Certamente não da Constituição. A função de um tribunal constitucional não é resolver conflitos nem moderar outros poderes, sino solo decir a Constituição, aplicando o código do sistema jurídico a la hora de se decidir se a lei é constitucional ou não. Se estes têm consequências políticas, é claro que têm consequências políticas, porque a Constituição, todos sabemos, hace o acoplamento de direito e política. E quando se decide sobre matéria constitucional, se decide também sobre política. O que não se pode fazer é passar os motivos políticos à frente das razões jurídicas. Que esta decisão não resolverá os conflitos anteriores, que los intensificará, talvez, não é um argumento em que se pueda basar-se um tribunal constitucional, já que o futuro é incerto, tanto para os involucrados como para o tribunal, cuja tarefa é reafirmar as expectativas normativas estabilizadas como modalidades de vincular e não predecir o futuro. Se houvera comportado assim, a Corte Suprema de los Estados Unidos, no famoso caso Brown vs. Board Education, não habría abolido a segregação racial nas escolas públicas norte-americanas. Decisão que, como sabemos, precipitou conflitos raciais muito graves em los Estados Unidos, pero também o reconhecimento de los direitos civis de los estadunidenses negros. Se instalou Gilmar Mendes, então, instalou uma comissão de autocomposição, uma espécie de mesa de negociação integrada por representantes indígenas, representantes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Governo Federal, do Ministério da Justiça, do Ministério dos Pueblos Indígenas, da Procuradoria General da República, representantes da Confederação Nacional dos Municípios e também por los solicitantes da ação concentrada de controle de constitucionalidade. Uma mesa de negociação evidentemente marcada por el conflito de interesses em juego,
que denota en sí mismo la desigualdad de condiciones de los involucrados, alentados a participar mediante la promesa de empoderamento. El lenguaje neoliberal es gritante, alarmante. El vocabulario de esta nueva modalidad de jurisdicción, presentada como novedad y camino hacia la pacificación de los conflictos, es governança judicial colaborativa, empoderamento, correção de conflitos, médios de autocomposição, tudo em nome do consenso e pacificação de los conflitos. Esse discurso simbólico e legitimador, además de lo que convencionalmente se chama judicialização da política, supõe que o papel do SF já não é o de controlar a constitucionalidade das leis. Jorge Douglas Praz Ager se referiu ao controle de constitucionalidade como a clave para a abertura e cierre do sistema, sino para exercer uma governança judicial. O Comitê de Autocomposição é claramente uma estratagema do tribunal para eludir seu dever de decidir. Al abrir os trabalhos da Comissão de Autocomposição, se hizo evidente a intenção de Gilmar Mendes de desviar-se da decisão anterior do próprio STF. Palavras de ele. É necessário ter, discursou ele perante a Comissão, ter disposição política e vontade de reabrir os flancos da negociação, despojando de certezas estratificadas, afortunados de ter uma nova mirada que é imperativa. Mas quais seriam as certezas estratificadas aqui? O rechaço ao marco temporal que foi decidido por la STF como de repercussão general, ou a cláusula pétrea da Constituição que protege os direitos indígenas? O relator não só se nega a exercer a jurisdição constitucional, preferindo não decidir, sino que também nombrou 2 juízes assessores para levar a cabo o trabalho da comissão. Se trata de juízes de carreira que atuam como assessores. Eu fui a saber quem eram essas pessoas. Um deles publicou um artículo sobre a chamada governança judicial. O segundo defendeu uma tese de maestria em la que aboga, em la USP, Celso, em la que aboga por uma interpretação das cláusulas pétreas da Constituição no momento das reformas constitucionais, ou seja, uma relativização destas cláusulas pétreas. Esses magistrados foram certamente escorridos a dedo para favorecer a mitigação de los direitos de los pueblos indígenas, que constituem, em los términos da Constituição de 88 e da decisão do STF no caso do Choclen, uma cláusula imutável. O Comitê de Autocomposição se reuniu já por 7 vezes, com uma impressionante rapidez. 7 reuniões em 2 meses, de setembro a outubro. Só em la última reunião, o Comitê de Autocomposição começou a discutir o marco temporal. Mas sabes como? Os juízes mediadores ligaram e disseram: tenéis uma proposta de reformulação do artigo 4º. Usted, Confederação de los Municipios, ¿qué quieres con el artículo 4? Los indígenas, ¿qué quieren? Los proponentes de la acción. Así, decidindo como reescrever ou modificar a lei, não discutindo aquele que é o objeto da ação, que é a constitucionalidade da lei. Isso é fora de discussão, nelas discussões da comissão. É absurdo. Todas as atas das reuniões estão disponíveis no STF e não dizem nada, não dizem nada. Dizem só, por exemplo, que os indígenas se retiraram da comissão.
Dizem depois que uma vez que se retiraram da comissão protestando porque veniam a armadilha da comissão, que decidiu o ministro Gilmar Mendes que tinha de ser nombrado por el Ministério de los Pueblos Indígenas indígena por região del Brasil para componer a comissão. O juízo del marco temporal, tal como se está tramitando, é caso de jurisdição sem constituição. Neste passo, tal como merece ser estudado para se compreender a tendência contemporânea do direito que apontam a processos de desregulamentação, desconstitucionalização e, portanto, desdiferenciação dos sistemas jurídico e político. Aqui vale a pena volver a platear a pergunta: que se esconde detrás? Was versteckt dahinter? A jurisdição sem constituição, que acabamos de descrever, nos parece uma expressão do direito e da política no contexto de transformações relativamente recentes da sociedade atual. Pero quais são essas transformações? Desde a década de los 90, a sociedade viene sendo 80, viene sendo descrita como uma sociedade global. Pero não há nada de novo no hecho que a sociedade é global. Sabemos muito bem que no mundo há só uma sociedade, pelo menos desde o século XVI. E nesse sentido, se bem desde os anos 80, a palavra globalização ha sido uma espécie de llave com que pretendemos desbloquear os mistérios do presente e do futuro, hemos descrito que o que se convertiu em la sociedade durante os últimos 40 anos é outra coisa. Ou seja, não é que não era global e se está tornando global. Aquilo que se transformou é a forma como esta sociedade experimenta as dimensões temporal e social da comunicação. Não se trata de uma compressão do espaço e do tempo, nem sequer de uma aniquilação do espaço por el tempo, como se pensava nos anos 90, Anthony Giddens, Hannah Ward, Harvey, Postmodern Condition, sino de uma expansão das possibilidades de comunicação entre pessoas ausentes de modo que nunca antes havia sido experimentado, o que significa que a simultaneidade da comunicação em escala global pode ser percebida como encurtamento das distâncias temporais e espaciais. Isso não exclui o fato que na sociedade tudo que lo sucede no presente, Luma. Pero hoje em dia, isso se volve mais evidente em medida que o presente se vive simultânea e globalmente, lo que cambia a mesma experiência da temporalidade. Se as sociedades primitivas, antigas e medievais eram sociedades do passado, se a sociedade moderna estava orientada ao futuro e guiada por la ideia de progresso, a sociedade atual vive cada vez mais no presente. Paul Virilio se referiu à globalização como uma sucessão de acidentes e disse que o maior de todos os acidentes é o acidente do tempo. A hiperconcentração do tempo real, que reduz todas as trajetórias a nada em favor de um presente permanente. Virilio utilizou a expressão presentificação como sinônimo de uma amputação do volume do tempo, em suas três dimensões, passado, presente e futuro. Utilizo, todavia, o termo presentismo, que foi também utilizado por Huysmans, Hartog, Harvey, Stefan utilizou Ager, para referir-me à experiência da temporalidade em nosso tempo, que vive a globalização como um largo presente, em que o passado parece demasiado lejano para ser recordado, considerado, e o futuro, que já está presente, impossível de imaginar. O presentismo é o tempo de los viajes sem ruta, solo salidas e legadas. O direito e a política da sociedade também são afetados por el presentismo como forma de experimentar a temporalidade.
Se em los últimos 200 anos o presente tuvo sua tarefa de integração temporal, disse Luma, hoje, lamentavelmente, já não tem tempo para esta tarefa. Isto tem consequências, não só para a vida cotidiana das pessoas, mas também para a economia e também para a política e o direito. O presentismo da sociedade global é o presentismo do capitalismo e tem implicações na vida cotidiana com a aceleração dos tempos de produção, intercâmbio que produzem e consumo que produzem, a perda de sentido de futuro, cito Harvey, exceto em la medida em que o futuro possa ser descontado do presente. A globalização presentista oferece ao mundo a necessidade de capitalismo e de uma democracia de fachada, corrompida por la recorrente penetração de la excepção. E nesse cenário, o direito deve ser mitigado, relativizado, desregulado para deixar, estou caminhando para o final, sueltas e engraçadas as cadenas de produção e comércio e, ao mesmo tempo, imponer controle sobre a população. Luciano falou disso muito bem esta manhã. Em la sociedade presentista, a universalidade da democracia aparece de hecho como a sua corrosão, em la forma de lo que, inspirada por Giacomo Marramal, tenho chamado de estado de excepção global. Si bien la modernidad se hizo posible gracias a una técnica de temporalización que consistía en crear vínculos con el futuro, em criar vínculos entre o poder e o futuro através do direito, na forma do acoplamento estruturado de direito e política, é esta arquitetura da modernidade lá que se viu ameaçada na primeira parte, quarto do século XXI, por fenômenos como de quais habíamos hablado a largo neste convênio, como o populismo, o backlash constitucional, a tão falada crise da democracia. Já nos anos 90, o autor estadunidense William Scheuermann dizia que isto é importante frisar antes de los atentados de setembro de 2001, que existe uma tendência cada vez maior de los estados de utilizar medidas excepcionais como consequência de sentimento de urgência derivado da compressão espaço e tempo, inerente à globalização, que hacía que a democracia liberal desdibujara em linha divisória entre o normal e o excepcional. Nesse contexto marcado por discurso de crises e emergência, ressurge o debate sobre o estado de excepção. Agamben señala que a criação de estado de emergência permanente, aunque finalmente não declarado em sentido técnico como o estado de excepção schmittiano, Luciano falou muito bem disso esta manhã, se ha convertido em uma das práticas essenciais de todos os estados contemporâneos, incluído os chamados democráticos. Mas Agamben se refere sobretudo ao poder executivo. E nesta formulação de Agamben, vemos o vínculo entre presentismo e estado de excepção, em la medida em que este pode ler-se como estado de emergência permanente, é decir, sempre presente. Em la sociedade, pero aqui não se trata de estado de excepção clássico, sino de estado de excepção global que corrói as democracias e mitiga e relativiza o direito em práticas descontingentes. Em la sociedade da globalização presentista, a excepção penetra a lei e corrói a democracia, convertendo-se em regra. É assim como o estado de excepção se ha vuelto global e é através dele que podemos observar a universalidade enquanto frustração do projeto democrático de inclusão social. Isto se deve a que a
excepção contemporânea já não é o momento político exclusivamente schmittiano de suspensão da lei. A exceção, disse Luciano esta manhã, não quero repetir, contemporânea se normaliza bajo a etiqueta de emergência como ausência de direitos. Essa exceção que, abro aspas, em la tradição de los oprimidos, para recordar a Walter Benjamin, se convertiu em regra. Esse estado de excepção não se declara, não se formaliza, se ativa e desativa segundo o momento. Em la sociedade presentista, os espaços para construir vínculos com o futuro se han vuelto mais estrechos. Por um lado, porque em uma sociedade que vive o eterno presente da globalização neoliberal, em la que o presente se vive como necessário e ineludível, não há lugar para o futuro. É como se na sociedade contemporânea o presente se viviera como uma única e infinita exceção. Cito mi maestro, nosso maestro Rafael de Giorgi. As sucessivas crises que marcam nossa época quase sempre se invocam para asseñalar um problema grave que exige uma solução imediata, sem tempo. Esta imediatez permite romper vínculos com o futuro, es decir, com a lei e com a Constituição, como vimos com o caso do marco temporal. É nesse espaço onde tem lugar a decisão de exceção. George Agamben se refere ao estado de exceção como um paradigma de governo, mientras que Luciano Nuzzo destaca o excepcionalismo soberano como o modus operandi da lógica jurídico-política contemporânea. De hecho, pouco se ha considerado em la literatura sobre o excepcionalismo judicial. A exceção global é também judicial. Em Brasil, se experimentou com o impeachment sem delito de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff, dizia um político brasileiro, com el STF, com tudo, em la condena e encarcelamento sem pruebas do presidente Lula, em el populismo judicial, porque estas medidas de Gilmar Mendes também são medidas de populismo judicial, e como terminamos por descrever, em la jurisdição sem Constituição. É esta lógica de exceção la que opera en el atual juízo del marco temporal. Há um conflito entre poderes, disse o relator das ações de controle de constitucionalidade. Assim disse também que se trata de uma situação excepcional que lo leva a alejar-se da heteronormatividade, traduzindo, da Constituição, e a ativar mecanismos de autocomposição. Não há tempo para debater a Constituição. Não há tempo para reflexionar sobre o passado e o futuro de los pueblos indígenas. A estratégia do marco temporal mesma é um dispositivo claramente presentista, que ignora o passado de los pueblos indígenas e les impide de ter um futuro. Como escreveu o indígena Marcos Sabaru, em uma cartilha sobre o marco temporal que está no sítio da Associação de los Pueblos Indígenas de Brasil, isso é o marco temporal. Realmente é temporal. Esta máquina que retrocede o tempo, inverte o tempo, cambia o tempo das pessoas, põe as pessoas em um tempo diferente, borra a memória e cambia a história. O marco temporal opera em la erosão de los derechos constitucionalmente acordados de los pueblos indígenas e, portanto, en el processo de desconstitucionalização de direitos constitucionalmente garantidos. Perversamente, o marco temporal inverte o argumento da tradicionalidade
reconhecendo o direito do índio à terra solo se estavam ali em la fecha mágica de 5 de outubro de 88, quando em realidade esse direito descansa no hecho de que os índios vivem ou viveram nas terras desde tempos imemoriales. Em outras palavras, a tese de marco temporal, se bem ignora o passado, o caráter original da ocupação das terras indígenas impede a supervivência futura dessa população. Não há tempo para os indígenas en el tiempo del presentismo. En la era del presentismo, desculpe, Stefan, en la era del presentismo, não há tempo para a integração de sociedades do passado. De hecho, a presença de pueblos primitivos planteia uma pergunta que vai em contra do presentismo. Que podemos aprender com estes pueblos? Não sobre seu passado, sino sobre a forma em que construem seu futuro. Observar as diferenças, por exemplo, entre a cosmovisão ocidental, nossa cosmovisão de gente de la mercancia, como disse Ailton Krenak, e a cosmovisão indígena, possivelmente permitirá reconhecer a parcialidade e incluso a artificialidade do ponto de vista que durante siglos se ha impuesto a los pueblos indígenas, bajo el pretexto de protegê-los. Corresponderá agora à Corte Suprema uma sola coisa: declarar a inconstitucionalidade da lei del marco temporal, que contraviene a Constituição Federal e viola os direitos humanos de los pueblos indígenas. El marco temporal é ilegal, inconstitucional e imoral. Muitas gracias. Muchísimas gracias, Juliana. Me indican desde la coordinación que por razones de tiempo no vamos a, lamentablemente, pasar a preguntas o debate, así que les ruego un fuerte aplauso nuevamente para nuestra invitada, felicitándola por la brillante ponencia. Gracias a todos y todos. Agradecemos la brillante participación de nuestra conferencista. A continuación, el doctor Jorge Douglas Price hace entrega de un merecido reconocimiento a la doctora Juliana Neuschwander Magalhães por su destacada disertación.